Olá, sejam bem-vindos ao Building the Future, aquele que é o maior evento de transformação digital em Portugal e, sobretudo, esta sessão. É um prazer estar convosco. A diversidade e a inclusão têm diversos ritmos e todos nós, enquanto cidadãos, temos um papel importante na aceleração da diversidade e inclusão numa sociedade. Atualmente, as empresas têm mostrado uma preocupação cada vez maior, mas as suas pessoas não podem ouvir falar de diversidade e inclusão de barriga vazia. Tem que existir um trabalho concertado junto às empresas, de forma a mobilizar, criar consciência, mudar comportamentos e, por isso, é um trabalho transversal a toda a organização. Estes meus três convidados não estão aqui de forma inocente, eles sabem disso, têm desenvolvido trabalhos notáveis nas suas empresas na área da diversidade e inclusão, sendo eles a Margarida Tomé, da Heineken, a Andreia Gomes, da Farfetch, e o Cláudio Valente, do IKEA. Isto aqui também podemos usar aqui diversidade, não é? Cada um escolher. Mas depois no final, Cláudio, tu dizes-me qual é a melhor opção. Eu próprio, como líder de um grupo de diversidade e inclusão da Microsoft em Portugal, tenho aqui alguns pontos e algumas questões que eu tenho a certeza que vocês vão me conseguir ajudar a compreender melhor. Vou começar aqui com a primeira pergunta. A primeira é: como é que uma empresa de grande dimensão consegue criar internamente o pilar da diversidade e inclusão de forma tão forte que muitas vezes até acaba por envolver o próprio consumidor final? Não sei qual de vocês é que quer começar a falar sobre o tema. Se calhar começava eu. E, antes de mais, olá a todos e obrigada pelo convite. Eu começava por dizer que o foco na diversidade e inclusão é uma parte da responsabilidade social da empresa e, portanto, responsabilidade enquanto instituição que faz parte da sociedade e, portanto, uma estratégia de diversidade e inclusão e o ritmo dessa estratégia reflete também o quanto as empresas querem ser elas próprias reflexo e, ao mesmo tempo, motores na sociedade. Do ponto de vista estratégico, a diversidade não pode ser estritamente conceptual, é como dizes, não pode ser de barriga vazia, tem que ser algo que depois se reflete nas políticas e na cultura da própria empresa. Na Farfetch nós designamos a nossa estratégia de responsabilidade, de diversidade e inclusão por Positively Inclusive. E é abrangente porque queremos que seja uma plataforma não só para aquilo que é a nossa cultura interna, mas também seja influenciador da nossa forma de estar e da comunidade e da indústria na qual nos inserimos e que se estende ao consumidor. O princípio orientador, do ponto de vista mais das nossas pessoas, para esta estratégia designa-se Farfetch for All e diz isso mesmo, é para todos. E essa é a bússola que guia aquilo que construímos e de uma forma conscientemente inclusiva. Alguns exemplos desses compromissos: desenvolvemos políticas que chamamos Caring Initiatives, que lançamos este ano e que foram extremamente importantes para apoiar os Farfetchers neste período difícil de pandemia, mas também, e muito recentemente, e também muito disputado por aquilo que foram alguns dos desafios deste ano, lançamos iniciativas, como é o caso da formação em Unconscious Bias para todos os colaboradores, que para nós é extremamente importante e que passa pela educação. Nós acreditamos que o motor da diversidade e inclusão é também o conhecimento e o sermos cada vez mais informados, e isso faz-se através de uma forma consciente e de mudarmos, sermos um driver para o futuro de uma forma muito consciente. Boa. Obrigado, Andreia. Muito bem, então eu posso continuar. E queria começar também por cumprimentar todos e agradecer o convite. É um grande privilégio estar aqui neste painel. E queria começar por dizer que no grupo SCC, que faz parte do grupo Heineken, nós temos aqui a riqueza de estar incluídos numa multinacional que tem uma grande representatividade geográfica e, portanto, a diversidade cultural por si só já é bastante rica. De qualquer forma, para a Heineken sempre foi uma prioridade e continuará a ser a inclusão e a diversidade, e sempre teve um foco na criação de um ambiente inclusivo que acolha a diversidade.
A Heineken é uma multinacional que dá muita liberdade a cada país e tem esta consciência que nós temos de ter uma máxima do Think Global, Act Local. E, portanto, temos muitas ferramentas à nossa disposição, mas depois passa muito por perceber o que é que faz sentido para cada país e implementar de acordo com o que faz sentido para cada país. E, nesse sentido, o que a Heineken fez foi criar uma comunidade de embaixadores para a AMD, que são cerca de 100 neste momento, em todo o mundo. No caso, eu sou embaixadora para Portugal e, portanto, aquilo que fiz foi, com base em tudo o que foi partilhado em termos de best practices, seguir uma metodologia que nos fez sentido para nós no estágio em que estávamos em Portugal. E nessa metodologia, que tem 5 fases, começa por uma primeira que é bastante importante, que é a parte de medir, ou seja, olhar para todos os dados quantitativos e qualitativos, e para isso nós tivemos uma agência especializada em A&D a fazer este trabalho connosco, e passou muito por correr todos os relatórios de demographics, ver resultados de clima, fazer entrevistas, fazer focus group, e tudo isso tendo em conta a nossa base de diferentes personas, e de forma a ter uma visão de toda a organização de forma representativa e expressiva. E com base nisso, passamos então para a segunda fase, que é a fase de análise, e nessa fase nós estamos com foco a identificar pain points, mas também que forças é que nós temos que possam ser enablers para implementar uma determinada estratégia. Depois disto passamos então para o desenho do plano de ação, e aqui temos que ter consciência que esse plano de ação tem que ter um timing realista, porque não se consegue mudar tudo de uma vez, portanto temos que priorizar. Depois disto então passamos para a fase 4, que é a implementação, e entramos em modo de execução do plano, e depois na fase 5, que nós chamamos, e última, que chamamos de role modeling, em que é muito importante comunicar o sucesso e percebermos todos o que é que funcionou e também o que é que não funcionou e porquê, e onde é que temos que reajustar, porque é muito fácil não se acertar à primeira e ter que fazer, que alguma coisa não teve os resultados esperados, ter que se fazer aqui um reajustamento, e portanto temos que ter essa agilidade para ir constantemente ajustando sempre que necessário. Obviamente que acreditamos que este é um trabalho interno que depois tem um output para tudo aquilo que são as nossas relações externas, nomeadamente os nossos consumidores. Nós temos, por exemplo, desafios muito específicos por ainda termos a cerveja muito associada ao consumo masculino, e de facto é a nossa grande base de consumidores, mas é uma ideia que tem vindo a ser desmistificada, mas que ainda há muito trabalho para fazer, é um caminho muito longo. Nós fomos começando a fazer algum ajustamento na nossa forma de comunicar, mas ainda há muito trabalho para fazer, ainda há muito para fazer. Isto é muito um trabalho interno que depois acaba por automaticamente impactar tudo o que está à nossa volta. Penso que eu posso contribuir também um pouco para esta pergunta. Antes de mais, olá a todos. Gostava de desejar também um feliz ano novo e agradecer também o convite. Eu gostava de dizer que para a IKEA começa sempre na visão da empresa. E na IKEA somos guiados por uma visão simples. No entanto, entendemos que é poderosa: criar um dia-a-dia melhor para a maioria das pessoas. Nesse sentido, cuidar das pessoas, assegurar a diversidade e a inclusão, fazem parte da nossa visão, fazem parte dos nossos valores. Na IKEA temos estado focados nestes últimos 2 anos na verdadeira representação de género e no equilíbrio que queremos, naquilo que nós consideramos que é a base do nosso pilar de diversidade e inclusão. E temos-nos focado em 2 dimensões. Uma primeira dimensão tem a ver na estrutura de liderança conseguirmos ter este balanço, este equilíbrio, e temos uma segunda dimensão que é trabalharmos na componente dos salários. Nós acreditamos que para funções comparáveis tem obrigatoriamente que haver salários iguais. E nós sabemos que isto não é uma realidade, não é uma realidade não só em Portugal, na Europa. Na Europa, à data de hoje, ainda continuamos com um gap de cerca de 15% entre homens e mulheres para funções idênticas ou comparáveis. E em Portugal, o último estudo aponta para realmente a diferença estar na casa dos 16%. E na representação de género, do ponto de vista de cargos de liderança, vê-se não só, vamos imaginar, em cargos de liderança de nível 3 ou nível 2, mas também em conselhos de administração, por exemplo. Então, nestes últimos 2 anos, temos vindo mesmo a focar-nos em mover estes 2 tópicos.
e envolvendo não só a nossa organização, mas também a sociedade, porque queremos contribuir para que esse movimento aconteça com o maior número de empresas. Primeiro, porque é o certo a fazer. E segundo, porque acreditamos que é efetivamente uma base que assenta nos direitos humanos. E estou super feliz, porque em dezembro deste ano transato, portanto já parece que foi há muito tempo, mas foi há uma semana e pouco atrás que terminamos, em 2020, nós conseguimos mesmo atingir a igualdade de 50-50 em todas as nossas posições de liderança e conseguimos atingir o zero pay gap. É dizer que para funções comparáveis não há diferença salarial entre homens e mulheres. Isto traz ainda mais responsabilidade, porque quer dizer que nós tivemos um investimento nos últimos 2 a 3 anos para conseguirmos chegar a este nível, mas agora temos que continuar a manter, porque também sentimos que o mínimo de desvio que exista, que é muito fácil derraparmos e voltarmos para situações de desigualdade que queremos evitar. On top, estamos na altura de abrirmos a porta a outras dimensões da diversidade e inclusão, que vai dentro do nosso plano estratégico para os próximos 3 a 4 anos. E este vai passar também para trabalharmos com grupos que têm menor expressão na sociedade. Podemos trabalhar mais com etnias, trabalhar com raças diferentes e fazer com que realmente, e acho que a sociedade também pode concordar que não tem o mesmo nível de oportunidades que deveriam ter. E no nosso plano estratégico, esse vai passar a ser o nosso próximo foco, pelo menos até 2024. Eu gostava de dizer só 2 coisas relativo ao que quer o Cláudio, quer a Margarida referiram. Há 2 pontos extremamente importantes na estratégia de diversidade e inclusão. O primeiro é ouvir, e a questão da criação das comunidades é fundamental. Na Farfetch também temos comunidades muito diferentes e que são muitas vezes elas, ou fundamentalmente elas, que influenciam a estratégia e nos fazem estar mais aware sobre aquilo que são as coisas a mudar e aquilo que precisamos, sobre as quais precisamos de refletir. E o segundo ponto é a questão da informação e do reporting e de ter dados para poder construir e atingir objetivos. Nós temos que saber qual é a baseline. E, portanto, quer seja para a paridade de género, quer seja para a paridade do ponto de vista de etnicidade, que é uma das coisas que nós temos como objetivo e que noutros países já é um imperativo até legal de publicação de uma forma transparente e pública desses relatórios e que para nós é uma baseline fundamental, é conhecermos a nossa realidade, termos informação, recolhermos, conhecermos a nossa comunidade para depois também podermos agir de uma forma informada e as medidas e os processos que possamos alterar sejam com base também nessa informação. E, portanto, neste momento temos em curso um projeto grande de data collection que naturalmente informará muitas das coisas que pretendemos desenvolver no futuro. Não, esses pontos que eu retive aqui foram super importantes, a parte de haver as comunidades e os embaixadores dessas comunidades nem sempre têm de ser ou líderes da organização ou recursos humanos, podem ser elementos representativos dessa diversidade, isso é muito importante. E outra parte é perceber então a diversidade que temos, porque com os fluxos migratórios que temos vindo a ver, quando fala de diversidade, que também tem de ser incluída, não podemos considerá-los como uma minoria e afastá-los, aliás, temos é que fazer o contrário. Obrigado. Tenho aqui mais um tema para partilhar com vocês, e este aqui por acaso também é uma preocupação minha, porque quando a pandemia passar, iremos todos voltar a um novo normal, que vai ser um normal muito diferente em alguns aspectos. Como é que perspectivam este novo normal sem perder o trabalho que já foi feito, mas sem também deixar ninguém de fora? Margarida, consegue-nos iniciar aqui uma conversa sobre isso? Sim, eu acho que todo este tema da pandemia nos trouxe aqui muitas aprendizagens, por um lado, e ao mesmo tempo também acelerou algumas coisas. Se nós pensarmos no exemplo do working from home, nunca se pensou de uma forma tão rápida que isto fosse sequer possível, e o que é certo é que provámos que sim, que isto é possível fazer acontecer. E, portanto, esta sendo uma das dimensões que temos em I&D, dá-nos aqui uma lição de que é possível fazer. Não,
retira aqui algumas crenças limitativas que podemos ter e demonstra-nos que é possível. E, portanto, acho que houve aqui um trabalho de aceleração que nos deixa aqui num outro nível, quando agora olhamos para as coisas ou pensamos duas vezes antes de dizer que não é possível. Agora, obviamente que, ao mesmo tempo, também expõe outras fragilidades, porque para muitas pessoas isto acabou por ser uma vantagem, mas para outras até pode ter exposto a outro tipo de dificuldades ou outro tipo de diferenças que antes não eram tão visíveis. E nos vai chamar a nossa atenção também para isso, seja os contextos familiares, seja as condições logísticas, seja o facto de a pessoa eventualmente estar sozinha em casa e o que é que isso fez em termos de mental health. Portanto, dá-nos também outras dimensões para trabalhar que antes não estavam tão visíveis ou tão notórias como prioridade. Agora, obviamente que também nos demonstra outras possibilidades. E, por exemplo, num contexto multinacional, nós conseguimos aproximar e estamos todos em pé de igualdade. Já não há um grupo de pessoas que está no head office face-to-face e outras pessoas que estão nos países só com ligações remotas. Estavam todos com ligações remotas. E, portanto, isso também aproxima. O que eu acho que vai ser o desafio vamos sempre ter que enquadrar também nesta equação, e focando aqui no exemplo do working from home, que há funções que não são possíveis de desempenhar de forma remota. E para essas pessoas também tem que haver uma atenção especial e um cuidado para garantir que as suas necessidades também estão a ser endereçadas e que há uma segurança total e uma confiança total para desempenhar a sua função. Agora, respondendo à tua pergunta, eu acho que sim, que isto nos traz novos desafios, mas ao mesmo tempo também temos aqui uma grande lição de coisas que nós achávamos anteriormente que não eram possíveis e que ficou provado que são. Portanto, acho que nos vai também abrir horizontes e encontrar soluções de forma mais rápida. Bem visto, bem visto. Eu concordo plenamente com a Margarida. Quando a pandemia começou a estar mais intensa, penso que foi em meados de março, quando nós começamos a ter verdadeiramente o impacto da pandemia, nós efetivamente aceleramos aquilo que até então poderia vir a ser considerado por bastantes organizações, e nós incluídos, como algo extremamente difícil, de pôr a grande parte da organização a trabalhar de casa. O fato foi que todas as empresas, quando deram por ela, tiveram uma semana, ou às vezes menos, para efetivamente pegarem e ajustar-se e dar a possibilidade para que realmente as pessoas continuassem a contribuir, mas efetivamente a trabalhar em regime de teletrabalho. E eu concordo plenamente com a Margarida, porque isto tocou a todos, penso eu, de uma forma diferente. E nós conseguimos perceber que foi, para algumas pessoas, bastante fácil adaptar-se a este regime de teletrabalho, bastante fácil manusear todas as ferramentas com que fomos, neste caso, forçados a lidar e a trabalhar com elas, provavelmente sem termos toda a formação que precisávamos de ter para as pessoas poderem efetivamente tirar o máximo dessas ferramentas. E tivemos outras pessoas que tiveram sérias dificuldades em conseguir se adaptar a este regime de teletrabalho, seja por ser mais difícil gerirmos a nossa agenda, seja por ser mais difícil em conseguirmos ter o que é trabalho e a nossa vida pessoal e conseguirmos este balanço entre estas duas áreas. O fato é que sentimos que havia colaboradores que estavam em plena luta constante em tentar perceber qual é o seu espaço, qual é efetivamente o seu trabalho e a sua, neste caso, responsabilidade para com a sua família. O fato é que isto fez com que as empresas também inovassem e que tivessem ainda mais uma cultura de presença, uma cultura de proximidade, porque é a única forma de nós garantirmos que estas alterações que tivemos, que vão ser possíveis para todas as pessoas, no nosso ponto de vista, é adotarmos uma cultura de maior proximidade, percebermos individualmente como é que cada pessoa está a viver este processo de transformação. Porque só assim, e dentro dos possíveis, é que nós conseguimos tentar ajustar ao máximo possível aquilo que é o método de trabalho. Nós tivemos colaboradores, por exemplo, que nos chegaram a pedir na mesma para poder vir para o Service Office e trabalhar no Service Office, porque em casa tinham sérias dificuldades de concentração, tinham sérias dificuldades em conseguirem produzir. Então nós tivemos que ajustar, nós implementamos todas as medidas de segurança, mas tivemos que nos ajustar, porque se a pessoa efetivamente não estava com as condições necessárias para se sentir bem, tivemos que encontrar soluções.
E eu acredito que para o futuro essa vai ser talvez a única solução, é esta cultura de proximidade, estarmos atentos à individualidade e perceber como é que nós podemos ajudar cada um dos nossos colaboradores. A IKEA não vai voltar àquele que é o velho regime de trabalhar de segunda a sexta-feira no escritório. Nós acreditamos que vamos ter uma situação híbrida, como disse a Margarida, para as funções que possa ser efetivamente possível de adotar este sistema híbrido, porque também acreditamos que não estar efetivamente juntos do ponto de vista da nossa cultura e valores também não é positivo. Portanto, nós vamos apostar mesmo nesta situação híbrida, principalmente para estas funções que são possíveis, e continuar com uma cultura de proximidade e de escuta ativa de todos os nossos colaboradores. Só uma nota relativamente a isso. Do ponto de vista da Farfetch, nós já tínhamos uma política de working from home ativa e implementada e, portanto, de alguma forma, a pandemia para a maioria das nossas funções não foi absolutamente disruptiva. Obviamente que aceleramos e tivemos que, de uma forma não opcional, que era o que acontecia anteriormente, tínhamos uma política de working from home opcional, e de uma forma não opcional tivemos que massivamente passar todos a trabalhar remotamente. E obviamente que isso traz os desafios que a Margarida falava, de algumas pessoas sentirem questões de isolamento, traz o desafio de, até na colaboração de equipas, essa colaboração passar a ter que ser intencional. E isso é muito diferente no passado e num ambiente de escritório, as pessoas encontram-se e, portanto, a relação e essa componente da relação que é fundamental na cultura é menos intencional, é casual e acontece. E remotamente isso torna-se um desafio. Do meu ponto de vista, aquilo que para o futuro esta aceleração trará é até também muitas vezes do ponto de vista legal e de enquadramento, porque nós já no passado, com as nossas políticas de flexibilidade, percebíamos isso, que a lei nem sempre está ao mesmo ritmo que a vontade e que a inovação e que as políticas das empresas, de que se conseguir adaptar que num futuro o local de trabalho pode ser qualquer lugar e não necessariamente o escritório, e para isso há questões relacionadas até com coisas simples como seguros de trabalho, com equipamentos, segurança. Tudo isso serão desafios que me parece que terão que ser pensados para adaptar a essa nova normalidade, que algumas empresas já estavam a introduzir alguma disrupção e a encontrar formas de o conseguir, mas que naturalmente o enquadramento legal e o contexto que suporta isso será importante que também ele mude. E, portanto, eu acho que esse será um importante desafio para o futuro. Sim, e aqui em resumo da conversa que nós tivemos aqui, também é um pouco importante agora também olharmos para a diversidade e inclusão, que quando se está a trabalhar a partir de casa não interessa, mas não é o foco a etnia, a orientação sexual, o género. Interessa que a pessoa esteja bem, esteja completa e realizada e entregue o trabalho que é pretendido. Tudo agora, o que se levanta agora são outros tipos de diversidade que eram um pouco desconsiderados até à pandemia. Já temos pouco tempo, mas eu ainda tenho aqui uma pergunta que para mim acho que é das mais fulcrais, que é o ritmo natural da evolução da diversidade e inclusão em Portugal acompanha as reais necessidades da diversidade e inclusão de uma sociedade? Cláudio, o que é que te parece? Olha, eu penso que temos feito uma evolução significativa dentro destes tópicos, mas não à velocidade que precisamos, porque se olharmos para aquilo que o Estado português tem vindo a fazer, introduzindo na legislação algum tipo de regras que vai motivar as empresas efetivamente a tentarem chegar a um nível que consideramos que, primeiro, tem a ver com direitos humanos, que nem sequer deveria ser necessário estarmos, se calhar, a puxar ou a assegurar que está na legislação, mas o facto é que não tem andado à velocidade que nós precisamos. E quando comparamos com outros países, portanto, eu trabalho para uma empresa que tem a sua sede na Suécia e conheço bastante bem os países nórdicos, tem uma realidade completamente diferente. Mas no seu início também houve um posicionamento que foi puxado pela parte legal, pela parte do must be. Portanto, eu acredito que Portugal está a fazer esse caminho, mas não à velocidade que nós precisamos. E acredito também que não é por incutirmos mais na legislação portuguesa, mais regras, como direito a ter multas, que vai ser o único driver. Portanto, eu acho que o Estado português tem que continuar a fazer o que está a fazer, se calhar acelerar mais o processo,
e não ter tanto receio em ter metas mais ambiciosas. Mas isto não pode levar as organizações de ter a sua cota de responsabilidade, porque eu acho que primeiro começa em nós, na organização, começa na liderança das organizações, porque tem que haver um compromisso com isto, porque se não houver um compromisso, nós vamos estar a olhar para a legislação e vamos esperar até o último mês daquilo que a legislação permite para, entretanto, tentarmos fazer o melhor possível para atingir aquele resultado. E vamos pedir para estender o deadline. Exatamente, exatamente. Portanto, eu acho que primeiro começa por nós, pelas organizações e pela nossa voz ativa, em falarmos com o governo, falarmos com o máximo de organizações, para podermos, efetivamente, em conjunto, movermos este tema que é tão importante e, acima de tudo, direitos humanos. Eu concordo totalmente. Eu acho que as empresas, como a sociedade civil, são um motor mais rápido que o Estado e, portanto, são elas muitas vezes que, ao promoverem a mudança, que levam a que depois também as políticas e a legislação se adapte. E portanto, se há uma vontade, se faz sentido do ponto de vista da cultura da empresa, coisas como o Cláudio falava, a paridade, tantas outras medidas que estão associadas a estratégias de diversidade e inclusão, e a empresa for o driver disso e conseguir ser um exemplo também, e sobretudo empresas internacionais que estão expostas a realidades muito diferentes em diferentes países, trouxerem as melhores práticas para as diferentes comunidades, penso que é uma forma também de mudarmos e de influenciarmos aquilo que depois politicamente pode mudar. Eu acho que passa muito por aí, passa muito pela força que as organizações podem ter, pela vantagem que pode haver em partilhar experiências e este evento da Microsoft é um excelente exemplo disso, que está-nos a pôr aqui em contacto, que vamos partilhar com mais pessoas o que é que são as nossas experiências e eu acho que isso é uma vantagem fortíssima que muitas empresas podem beneficiar e quanto mais partilha e mais troca de informação, mais aprendizagem houver entre todas, mais forte será e depois isso vai puxar tudo o resto. E acho que pode ser esse o trigger, não tanto ficar à espera de uma legislação, mas mais ativamente tentar sempre ir mais longe e sermos ambiciosos. O desafiar, não é? É um pouco, quando se fala de diversidade e inclusão, é um pouco desafiar as pessoas, desafiar as atitudes, desafiar as próprias regras, não é? E tentarmos criar um ambiente cada vez mais inclusivo. Hoje em dia fala-se muito sobre diversidade e inclusão. E há pessoas que até já dizem, olha, já vem mais uma vez o tema da diversidade e inclusão para uma reunião que não tem nada a ver, ou para uma discussão que não era o propósito de falar sobre isso. Mas o que acontece é que se nós forçarmos agora este tema, e forçar é falá-lo todos os dias, é falar e é implementá-lo, e é próprio acelerá-lo. Se nós fizermos isso todos os dias, no futuro, os nossos filhos, os nossos netos não vão vir falar sobre isso. Porque agora é importante nós tocarmos, resolvermos este tema para termos um futuro, não é? Mais diverso e mais inclusivo, mas naturalmente. Sérgio, mas acima de tudo, lead by example, não ser só falar, mas é nos teus próprios atos e nos behaviors isso também estar presente e não ser só uma conversa. Sem dúvida. E é só dizer que quando nós acreditamos verdadeiramente que a diversidade nos traz maior riqueza, mais inovação, mais pontos de vista, e se isto estiver sempre presente, é natural que também a estratégia e as medidas que queremos implementar sejam uma prioridade. Ótimo. Eu espero também que esta conversa que nós estamos aqui a ter que sirva de inspiração para outras empresas e que no futuro nós os 4 consigamos trabalhar em conjunto, mas consigamos arrastar outras empresas, não é, para esta wave da diversidade e inclusão. Obrigado a todos, bom dia e conto voltar a falar com vocês. Obrigado. Claro que sim. Obrigada. Obrigada.